Padre Pio tinha uma devoção aos anjos impressionante. Padre Pio se comunicava muito com São Miguel Arcanjo. Padre Pio dizia para os seus filhos espirituais: tenham devoção aos anjos. E ele não cansava de dar instruções, exemplos, contar coisas dos anjos, etc., para estimulá-los. Então, eu acho que Padre Pio vai gostar que eu conte essa história, que é a história do Padre Lamy, que como o Padre Pio, ele também se comunicava com os Santos Anjos, é um padre francês, né? E só que ele se comunicava com São Gabriel, enquanto o Padre Pio com São Miguel. Então, como eu tenho certeza que o Padre Pio vai gostar que nós falemos dos anjos através dessa história, é esse o nosso programa de hoje. Vamos lá. Padre recebe alerta dos anjos e salva-se de explosão mortal. Padre Jean-Edouard Lamy viveu de 1853 a 1931, portanto, ele ainda pegou um bom pedaço da vida do Padre Pio. Pároco de La Courneuve, ao norte de Paris, França, no início do século passado, foi uma admirável figura de santidade. Ele chegou a ganhar o apelido de o outro Cura d'Ars. Acho que todo mundo conhece, já ouviu falar do Cura d'Ars, São João Batista Vianney, que, aliás, meu Deus, se a gente tivesse tempo, a gente devia tratar dele aqui, né? Porque é muito parecido com o Padre Pio, é muito parecido com o Padre Pio. É que o tempo não existe. Aí alguém pode falar, mas eu sou mais devoto do Cura d'Ars, sou mais devoto de Santa Teresinha, mais devoto do Padre Pio. Entre santos não existe comparação. É um erro. Se a gente falar tal santo é maior que o outro, isso não existe. Santo é santo, né? Quem fala uma coisa dessa não conhece a doutrina católica. Não conhece a doutrina católica. Nem se pode fazer uma comparação. Mas eu aqui não estou comparando, eu estou aqui dizendo que eu queria ter tempo para falar de todos eles, porque seria uma maravilha. Bom, no entanto, a centralidade do sobrenatural em sua vida muitas vezes fez as pessoas esquecerem que ele também era um homem de ação e um sacerdote comprometido. Quer dizer, ele era tão espiritualizado, digamos assim, um homem tão espiritual, que o pessoal não lembrava muito esse outro lado, que ele era um homem de ação, né? Que é como o Padre Pio, que apesar de ter uma vida muito espiritual, focada na adoração eucarística, focada na missa, na confissão, etc. No entanto, ele fez obras magníficas, como foi a Igreja Maior de São Giovanni Rotondo, que hoje já não é mais a, a maior, mas foi construída pelo Padre Pio, ao lado da pequenininha, né? E o Hospital Solheiro da Sofrência, que obra fantástica. Quer dizer, era um homem de ação, né? E oração, né? Em março de 1918, o esforço de guerra foi levado ao máximo e as fábricas da Primeira Guerra, né? E as fábricas de armamento construídas no subúrbio parisiense, que até então era uma cidade mercantil, trabalhavam a toda velocidade para enviar granadas e munições para o front da Primeira Guerra Mundial. Então, toda a indústria trabalhando na parte de armas, né? Naquela época ganhava quem tinha mais arsenal, em última análise. Era uma guerra muito mais corpo a corpo. Hoje tem guerras cibernéticas, não quer dizer que morra menos gente, guerra com vírus, guerra química, tem de tudo, né? É uma barbaridade. Hoje a capacidade de matar é muito maior, infelizmente. Bom, as fábricas, então, fabricando granada e munição. A princípio, a população se preocupou com sua proximidade, o que poderia atrair bombardeios inimigos. Claro, o inimigo, se descobrisse que ali estava uma fábrica, bombardeava toda a cidade. Toda a cidade. Como eles tentaram fazer na cidade do Padre Pio, inclusive. Bom, e, de fato, os alemães tinham canhões de longo alcance. Naquela época, devia ser o míssil da época, né?
que tinham canhões de longo alcance com os quais conseguiriam atingir Paris. Olha que impressionante. Os habitantes teriam um acidente horrível por causa dos enormes estoques de pólvora. No entanto, eles gradualmente se acostumaram à realidade. Olha, as pessoas só não se acostumam com a morte, mas o resto, a tendência não é que não se deva acostumar, não. Há certas coisas a gente acostuma para fazer um sacrifício, mas há certas coisas com que a gente não pode acostumar. A gente não pode diminuir isto aqui de um determinado conceito, de uma determinada verdade da Santa Igreja. Não pode, não pode, né? É, mas os habitantes dessa cidadezinha, como que era? La Courneuve, estavam se habituando àquilo, já não tinha mais a preocupação. Olha o perigo, né? Especialmente porque essas fábricas forneciam trabalho a muitas pessoas, especialmente as mulheres, que precisavam sustentar suas famílias, porque os maridos estavam todos na guerra, né? Essa aparente falta de preocupação não mudou a realidade do perigo, claro. Eles simplesmente escolheram não pensar mais nisso. Olha só, não quero pensar mais no perigo. Mas pode acontecer tal coisa, não, não quero pensar. Eu vi muita gente ultimamente falando: olha, quer saber, eu não quero mais pensar nisso. O nisso fica por conta de vocês. É bárbaro, é bárbaro, né? Mas o padre Lamy não era assim. Ele nunca ficou despreocupado. Em todas as oportunidades que tinha, ele convidava seus paroquianos a rezar o rosário todos os dias, a fim de preservar a cidade de uma terrível tragédia. Ele anunciava que viria uma terrível. Saiu um barulho aqui que parece um gato, mas foi a minha cadeira. Seria esse chamado um simples bom senso, quer dizer, ele dizia isso por puro bom senso, né? Por saber que os paióis de pólvora poderiam explodir metade da cidade, ou uma presciência vinda de cima, né? Como alguns pensavam, porque todos eram cientes dos laços que o velho padre tinha com o mundo invisível, o mundo sobrenatural. Ele podia ter revelações. Nós vamos chegar lá, vamos contar a história inteirinha. Também Padre Pio, em diversos momentos, parece que pressentia que algo poderia dar errado, e tinha visões, Padre Pio mesmo, como naquela ocasião, que na Segunda Guerra, ele salvou sua sobrinha Pia Forgione. Nós já contamos esse vídeo aí. Você que não se inscreveu no canal, inscreva-se. Tem um monte de vídeos do Padre Pio, é uma coisa fabulosa. Passa de 1.300 ou 1.500. É um número gigantesco que eu nunca lembro direito, por causa que a minha memória me falha em matéria de número, é triste. Eu não consigo decorar, às vezes, nem telefone de parente, assim, muito próximo. É uma coisa terrível. Então, o Padre Pio salvou a Pia Forgione de um bombardeio que aconteceria na cidade de Foggia. E tem também aquele fato do Padre Pio aparecendo na frente dos aviões bombardeios, etc., expulsando eles de cima de São Giovanni Rotondo, mandando eles para outro lado. E eles todos morriam de medo, os pilotos, de irem para essa área por causa que tinha o Padre Voador, né? Depois eles conheceram o Padre Voador em vida, eles tiveram essa graça. Padre Lamy escreveu, foi no início da guerra, aqui é texto dele, foi no início da guerra, foram os santos anjos que falaram da catástrofe. E não foi a Santíssima Virgem. Quer dizer, Deus e a Santíssima Virgem se utilizaram dos santos anjos para avisar o Padre Lamy, né? Ela me deu um vislumbre da explosão, ou seja, a Santíssima Virgem deu para ele um sinal de como seria terrível a explosão, né? Eu implorei a ela para salvar a vida das pessoas. Eu disse a ela: Santa Mãe de Deus, salve as vidas. E ela não respondeu, mas considerei que ela havia concedido a graça a partir daquele momento. Olha só, quando a pessoa tem ligação com o céu, ele não precisa de muita
muita conversinha. Nossa Senhora falar isso, falar aquilo, todo dia repetir a mesma coisa. Não, não precisa. O fato dela não responder, ela já colocou no coração dele a interpretação do fato. É fantástico isso aí, né? Mas eu não sabia o dia da explosão. E sabia que ia ter. Em 15 de março de 1918, o padre parecia ter esquecido seus medos e, com a Páscoa se aproximando, decidiu embarcar em uma grande faxina de primavera. Olha só, o homem pegava na vassoura lá e ia limpar a igreja, né? Apesar da idade, da visão muito fraca e do reumatismo, Padre Lamy estava ajoelhado no chão naquela manhã, esfregando o piso e pensando em pegar uma escada para limpar os vitrais imundos. Meu Deus, hein? É, tem gente que às vezes diz, não, tem que fazer ação social, né? Não sei o quê. Como dizia o Frei Marcelo dizia, Deus vai me pedir contas se eu fui padre, não se eu defendi uma árvore, se eu defendi um macaquinho. Ele vai querer saber se eu defendi almas. Ele falou isso outro dia numa homilia, eu falei, uau, é uma grande verdade que a gente esquece, né? O padre Lamy estava lá, limpando a igreja. Mas ele não podia estar distribuindo uma cesta básica para cada, que tem a frentinha, para cada habitante da cidade. Não. A cesta básica é alimentar o corpo deles. Ele queria alimentar a alma, que é muito mais importante, é eterna. Então ele queria alimentar aquela alma, para que aquela alma tivesse uma igreja deslumbrante, linda, bonita, etc., para festejar não só a Quaresma, a Semana Santa, tá, mas a Páscoa. Enquanto faxinava, agora que a coisa vai pegar fogo, teve uma visão do seu anjo da guarda e do arcanjo São Gabriel, aquele que anunciou a Nossa Senhora o nascimento do menino Jesus, né? Que estavam juntos em um canto da igreja, o anjo da guarda dele, São Gabriel, observando, observando limpar com um sorriso. Os dois anjos estavam sorrindo, que fez o padre duvidar do que estava fazendo. Gabriel disse ao anjo da guarda. Então, eu estou imaginando a cena, os dois anjos conversando. Ele vira para o anjo da guarda, São Gabriel, né, o arcanjo São Gabriel, e disse: é inútil, mas é inútil essa limpeza. Que será? Por que será? É, Padre Lamy via São Gabriel arcanjo e Padre Pio viu São Miguel arcanjo muitas vezes, muitas vezes. Tanto que ele está, São Giovanni Rotondo fica ali no Monte Gargano, onde tem o santuário de São Miguel Arcanjo. Foi a primeira aparição, não sei se foi a única, eu creio que foi a primeira e única aparição de São Miguel Arcanjo na Terra. É uma coisa impressionante. Quer dizer, a não ser aparições privadas, né, como tinha para o Padre Pio, etc. Muitas vezes, não, opa, deixa eu pulei. Padre Lamy sabia que os anjos, ao contrário dos humanos, nunca falam em vão e que precisamos levá-los a sério. Olha quanta coisa a gente vai aprender, né? Vai guardando. Aspas, muitas vezes, quando eles querem me dar boas lições, eles conversam e me deixam ouvir a conversa deles. Escreveu o padre Lamy. Olha que. Ele era um homem místico, evidentemente. Obediente, o sacerdote levantou-se e foi guardar os baldes e o sabão. Não, se São Gabriel olha para o jaguar e diz: bom, ele não devia estar fazendo nada disso, ele obedeceu, né? Mas, de repente, um pensamento estranho e insistente lhe ocorreu. Vá para Paris em vez disso. Um pensamento, vai para Paris. Ao invés de ficar lavando, vai para Paris. O que ele faria lá? Comprar os rosários e santinhos que ele oferecia todos os anos às crianças que faziam a primeira comunhão. Aquela missão não era nada urgente, mas a ideia ficou lá incomodando. Vá para Paris agora mesmo. Ficava aquela coisa na cabeça dele. Aquilo perseguia tanto que não podia mais ser considerado natural. Alguém
tinha que estar sussurrando para ele. Ele começou a perceber que aquilo não era um pensamento que brotava da cabeça, não. Aquilo vinha de fora, né? Reconhecendo a maneira como os anjos da guarda agem, olha que conhecimento esse homem tinha. Reconhecendo a maneira como os anjos da guarda agem, o padre pegou o seu casaco, fechou a porta e se dirigiu para a rodoviária. Aspas, não fiquei para rezar nem 1 hora, nem meia hora, nem 10 minutos. Fui a Paris comprar lembranças para os primeiros comungantes, escreveu ele mais tarde. Ele embarcou no ônibus em direção à capital. Assim que o ônibus partiu, uma terrível explosão sacudiu toda a vizinhança com um barulho aterrorizante. Olha que impressionante. Olha que impressionante. Vocês vão falar assim, os anjos da guarda livraram ele, né? E o resto? Calma, quem pensou isso aí já está meio apressadinho aí. Calma, calma. Ele ouviu, explodiu. A fábrica de armamentos Soyer tinha acabado de explodir e dezenas de prédios e casas foram pelos ares com ela. Porque essa explosão foi violenta, imagina. Era um estoque monumental de pólvora, né? Então, várias casas, dezenas de prédios e casas foram para os ares com ela. Janelas foram estilhaçadas por quilômetros ao redor, começando por aquelas da igreja que Padre Lamy queria limpar naquela manhã. E que o anjo disse, não adianta nada, isso aí não tem utilidade nenhuma, né? Bom, tremendo de emoção, o Padre Lamy desceu do ônibus e rezou horrorizado com o que restava de sua igreja. A igreja foi em ruínas, cuja nave central havia desmoronado, ou seja, o teto principal havia desmoronado. Se o padre idoso tivesse seguido seu plano, ele estaria ali, enterrado sob os escombros, aos pés do tabernáculo, diante do qual costumava rezar naquela hora. Olha que impressionante. O anjo disse, não, vai embora, vai para Paris. Ele estaria morto, sem dúvida, junto com muitas vítimas dessa catástrofe. Agora vem uma novidade. Vem duas. Quanto à Eucaristia, reservada no tabernáculo, que é na sacrário, né? Que era a sua preocupação imediata, ela foi milagrosamente intacta. O tabernáculo foi arrancado da parede, mas o cibório, cálice, onde estavam as hostes consagradas, e o corporal, aquele tecido que fica na base do cálice, ainda estavam no lugar. Quer dizer, o sacrário foi arrancado da parede com a explosão, mas o cibório estava intacto, o corporal intacto. Padre Lamy entendeu por que ele recebeu esse aviso milagroso e por que ele sobreviveu. Se ele estivesse sob os escombros, não haveria nenhum padre para dar absolvição e atender às outras necessidades espirituais das vítimas. Olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Tem mais misericórdia aqui. Então, o padre Lamy pôde atender todo mundo, dar absolvição, ouvir confissões. Imagina a tragédia que devia estar lá, o ambiente trágico que devia estar lá. Bom, e as equipes de resgate começavam a desenterrar pessoas dos escombros. E ele lá atendendo as pessoas. Por horas a fio, em meio aos escombros e à fumaça tóxica que o sufocava, o pároco, esquecendo-se de si mesmo, cuidou dos feridos e havia mais de 900 pessoas feridas. Não é brincadeira. À noite, exausto, notou que, como os anjos de Nossa Senhora lhe haviam prometido quando anunciaram a catástrofe, ninguém havia sido morto. Quer dizer, Nossa Senhora e os anjos, ele rezava para que ninguém morresse. E Nossa Senhora e os anjos atenderam. Ninguém morreu. Teve gente ferida, etc. Nenhum morto. Olha só que impressionante, né? Eles, de fato, foram protegidos pelo rosário, pelos santos anjos
e pela fé do seu velho padre, Padre Lamy, né? É igualzinho os habitantes de São Giovanni Rotondo, né, que foram protegidos dos bombardeios na Segunda Guerra Mundial e diziam que eles tinham ficado numa casa com uma foto do Padre Pio rezando enquanto os aviões passavam. Imagina o que é, hein? É terrível. Eu morei um tempo na Alemanha, lá ainda tinham alarmes de bombardeio e eles tocavam de vez em quando para poder ver se não estava tudo em ordem. Então, de repente, a gente ouvia aquela cidade, a gente ficava apavorado, porque era avisado antes pela imprensa, etc. Amanhã vai ter treinamento. Mas é uma coisa terrível, uma coisa terrível. Imagina aqui também, tudo explodido, escombros, né? E São Giovanni Rotondo, as pessoas se uniram em volta do retrato do Padre Pio e ficaram rezando o rosário. Caíram bombas à volta de toda parte ali, nessa casa onde eles estavam, não caiu nenhuma bomba, não morreu ninguém, né? Até tem no filme do Padre Pio, eles contam esse episódio, que eles vão ao Padre Pio e dizem: Padre Pio, nós estávamos rezando em volta do seu retrato e ninguém morreu, não caiu nenhuma bomba. E o Padre Pio brincou: me dá um retrato desses também. É muito interessante essa história. Bom, tá aí, pessoal. A história do Padre Lamy, que eu tenho certeza que o Padre Pio gostou de ouvir, mas ele já conhece, porque está no céu, mas ele gostou que nós tivéssemos comentado aqui, porque isso é de molde a aumentar nossa devoção aos Santos Anjos da Guarda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodate Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.